Aleluia! Bom dia, paz! Que manhã fantástica aqui na presença de Deus. Amém? Vocês podem ficar sentados. Obrigado a todos que têm Grupo Louvor. Tem sido um tempo tão bom. Obrigado por tudo e pelo vosso serviço também no culto de inglês. O que nós chamamos de English Service. Tem sido um tempo muito bom. Eu trago aqui. Então é uma alegria para mim nesta manhã estar aqui no culto da manhã, com este ambiente incrível aqui de casa cheia. E tem sido para mim uma alegria, um privilégio também poder servir nesta igreja aqui no culto de inglês. No English Service, todos os domingos, das 5h30 às 6h30. Estamos aqui. Quero convidar também todos vocês. Agora nós já não temos tradução para português, mas alguns de vocês ainda falam inglês. Quem fala inglês aí? Um bocadinho só. Quem fala um bocadinho? Olha aí. Alguns de vocês nunca nos visitaram aí no domingo. Hã? Então, visite. Vocês sabem que virem mais pessoas é um apoio enorme, é uma força enorme que vocês dão ao nosso trabalho. Mas o mais importante não é vir. O mais importante, sabe o que é? É convidar alguém. Durante a semana, muitos de vocês aqui contactam com estrangeiros. Estou a falar estrangeiros de pessoas que não falam português. Estrangeiros de língua não portuguesa. Verdade ou não? A razão porque esta igreja tem esta visão é que Cascais é a segunda cidade de Portugal com mais estrangeiros de língua não portuguesa. Só perto para Lisboa, a capital, nem Porto, nem grandes cidades têm mais estrangeiros de língua não portuguesa, não têm mais do que Cascais. Cascais é uma área, e por metro quadrado, é a área de Portugal com mais estrangeiros de língua não portuguesa. Então é estrutural, é proposital, é fundamental ter uma igreja para essas pessoas. Durante a semana, muitos de vocês contactam com estrangeiros que não falam português. Então é uma oportunidade. Vocês têm cartões aí do English Service, pequenos cartõezinhos de visita. Vocês podem dizer, olha, está aqui, é uma reunião especial para você na língua inglesa, que é a língua universal para todas as pessoas que não falam português aqui em Portugal. Não só para pessoas de países de língua nativa inglesa, mas outros países, a língua que eles conseguem todos falar é o inglês. Então serve para todas essas pessoas, ok? Então vocês podem convidar, podem ajudar, vocês podem mudar a vida de alguém para sempre apenas com esse pequeno serviço. Então aproveite cada oportunidade e fale sobre isso, fale sobre esta reunião especial, este tempo especial que temos aqui, que é pensado especialmente para essas pessoas. Ok, então é uma alegria para mim também nesta manhã poder partilhar a palavra. Rapidamente, aqueles que me conhecem sabem, Deus tem-me dirigido para escrever. Eu trouxe aí os meus livros, estão lá atrás no final. Se você quiser, pode adquirir, pode levar para si e para alguém. Este é um dos últimos, mais do que vencedores, baseado em Romanos capítulo 8, o cântico da vitória. Somos mais do que vencedores. Todos os dias nós precisamos lembrar isto. E também este livro, assim, olha, se alguém diz, eu não gosto tanto de ler, não falo, leia menos, mas leia. Você sabe, a questão não é se você gosta de ler, isso não é uma questão. Se você tem a pergunta errada, você nunca chega na resposta certa. Certo ou não? Essa é a pergunta errada, se você gosta de ler. Isso não interessa para nada, zero. A questão é esta, você quer vencer? Você gosta de vencer? Você é daquele tipo chorão que fica sempre chorando, culpando o mundo inteiro de não conseguir fazer alguma coisa? Você gosta de vencer? Tem de ler. Tem de se preparar. Tem de se equipar. Tem de aprender o que ainda não sabe para fazer o que ainda não faz para alcançar o que ainda não alcançou. Eu vou dizer outra vez, há muito cristão aí que acha que agora sou cristão e vem tudo parar no meu colo. Não vem. A vitória não vem por uma bandeja, a vitória vem pela peleja. Já vamos falar sobre isso hoje. Então, você tem que aprender o que ainda não sabe para fazer o que ainda não faz, para alcançar o que ainda não alcançou. Tem de continuar a aprender, a ler, a procurar, a saber. Tá bom? Não diga que não tem tempo. Simplesmente faz uma coisa, troca as redes sociais por ler.
E você passa facilmente da mediocridade para os píncaros da excelência. Você, em vez de ser um reclamador que reclama tudo e todos e do mundo à sua volta, você passa a ser um vencedor, que vence não importa quais as circunstâncias, as condições, as situações, mas ninguém para você. Vou dizer uma coisa, se você não está a aprender, ninguém pode ajudar você. Se você estiver a aprender, ninguém para você. Você é que decide o que é que você quer, alguém que não dá para ser ajudado ou alguém que não dá para ser parado. Você decide quem você quer ser. Não é tão bom? Ninguém me impede de eu ser o que eu quero. Alô? Você decide. Você quer ser um bloqueado, pobre coitado, ou você quer ser imparável? Você decide. Decida hoje e decida bem. Tá bom? Tem livros assim também neste formato muito pequeno, livros de bolso sobre sério vencer a crise da depressão, do medo, da morte, da ansiedade, crises da vida para si ou para alguém. Também para crianças, Sou Herói Não Sabia. É um livro que eu escrevi para crianças, dos 5 em frente. Sou Herói Não Sabia, para a criança entender o seu valor, a sua identidade e como Deus a ama. Tantos tentam ser heróis e não sabem, nós já somos. A criança tem que saber, ela já é. É isso que vamos falar hoje. Hoje, não sei se está para pôr aí o tema da mensagem. No cartaz, não. Porque no PowerPoint não está. Eu dei um título a esta mensagem. O título é o seguinte: Fazedor, Contentor ou Ser Humano? O título é este: Fazedor, Contentor ou Ser Humano? Sempre que você baseia a sua vida naquilo que faz, você não é um ser humano. Você não está a ser melhor. Eu faço isso. Se você baseia a sua vida naquilo que faz, você não está melhor, você desceu de posição. Em vez de ser um ser humano, você é um fazedor humano. Se você baseia a sua vida naquilo que você tem, naquilo que você possui, naquilo que você compra, naquilo que você adquire, você deixou de ser um ser humano. Você é um contentor humano. Um lugar onde você deposita coisa. Se você aprende a basear o seu valor em quem você é, então você atinge o nível mais elevado da existência e foi por isso que fomos criados. Então você é verdadeiramente um ser humano. E aquilo que eu queria partilhar consigo nesta manhã é sobre o poder da identidade, o poder da performance, o poder da execução, o poder do talento, o poder do status, o poder das riquezas. Muitas vezes é muito exaltado nos dias de hoje. O mundo aplaude e exalta estes poderes e eles são importantes. Eu não estou a demonizar isso, eu não estou a dizer que é tudo mau, é tudo errado. Sabe uma coisa? O errado nunca está no que fazemos nem no que temos. O errado só pode estar no coração. Ok? É só uma questão de coração. Então essas coisas são boas se forem bem usadas, mas o verdadeiro poder, o maior poder e que dá sustentação a todas as outras coisas é o poder da identidade. Você já pensou quando perguntaram a Deus qual é o teu nome, Deus disse: eu sou o que sou? Você nunca pensou nisso? Quando perguntaram a Deus quem é você, Ele não faz como nós temos: eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou técnico de limpeza, eu sou técnico de cabelo. Quando perguntaram a Deus quem é você, Deus não disse o que Ele faz. Deus nem sequer falou de um título e Ele podia fazê-lo ou não. Ele só disse assim: eu sou o que sou. Isto é a maior segurança emocional que já podemos ver e é o maior poder que podemos constatar. Quando você não tem que pôr nada mais à frente, simplesmente eu sou. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Já estou arrebentando aí com o vídeo, não é? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para ser. Poder da identidade é aquilo que eu sou, é o mais importante. Ok, vou pedir para porem então aí o PowerPoint, por favor. Nós temos que ser rápidos, porque aquilo que eu tenho para falar com vocês leva horas e eu vou ter que reduzir a 30 minutos ou a 25 minutos. Mas más notícias é que não dá para dar tudo e tem que ser a correr. Boas notícias é que eu vou ter uma conferência onde vou falar sobre isto 2 horas inteiras, no próximo sábado. Então, aqueles de vocês que quiserem, se quiserem fazer inscrição hoje, vocês vão ter um desconto especial com mais de 50% de desconto. Você chega ali atrás, vai ter mais informações, e se quer inscrever-se hoje, vai ter um desconto enorme. Só você perceber que isto é um tema fundamental para a sua vida,
então invista na sua vida e dos seus filhos nesta área. Poder da identidade. Quero lhe dizer que para nós basearmos a nossa vida e o nosso valor na identidade não é natural. Não, o nosso sistema foi danificado demais para isto ser natural. Vai ter de ser reaprendido. Nós vivemos numa sociedade onde crescemos, onde sempre o nosso valor tem de ser provado. Prova o teu valor por aquilo que fazes, por aquilo que tens, por aquilo que exibes, por aquilo que ostentas e pela tua popularidade. Então, para aprendermos a basear novamente o nosso valor no ser e na nossa identidade, tem de ser reaprendido. Não é natural. Vamos ter de reaprender. Ok, eu quero ler a palavra de Deus e vamos ler uma das histórias mais incríveis da Bíblia e que tem tanto para nos ensinar, que está no livro de Números. Está aí já no ecrã e vamos ler. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus. Eu sempre fico impressionado com esta história pelo seguinte: como é que 12 pessoas veem a mesma coisa e depois falam coisas tão diferentes? Como é que 12 pessoas estão na mesma realidade? Os espias que foram enviados por Moisés, eles viram a mesma coisa na terra onde foram enviados. No entanto, 10 trouxeram um relatório e 2 trouxeram outro completamente diferente. 10 disseram: não dá para ir lá porque a terra é habitada por gigantes, nós até somos como gafanhotos. E 2 deles, Josué e Caleb, disseram: vamos lá com ânimo, porque o Senhor vai nos dar aquela terra. E eles, no outro texto mais à frente, eles usaram uma expressão inacreditável. Eles disseram assim: eles serão como pão para a nossa boca. Sabe o que é que eu estava a dizer? Gente como esta nós comemos ao pequeno almoço. Dez disseram assim: esta terra devora os moradores. 2 disseram assim: vamos lá e devoramos-los. Como é que 12 pessoas veem a mesma coisa, estão na mesma realidade, falam coisas completamente diferentes? Esta é a primeira coisa impressionante da história. A segunda coisa impressionante da história é esta: a forma como eles se viram foi aquilo que eles viveram. Aqueles que se viram como gafanhotos, os 10, eles levaram todo o povo a acreditar naquilo e a verem-se como gafanhotos. Viram-se como gafanhotos, fica no deserto. O lugar de gafanhoto não é ser conquistador, é ficar no deserto. 2 viram-se como conquistadores e ninguém os impediu de entrar naquela terra. Uau, então vamos passar e ver aqui estes princípios. 2 tipos de pessoas. Nós temos então Caleb e Josué e os 10 espias. Ok, já vimos estes textos: subamos animosamente, foi aquilo que eles falaram, porque certamente prevaleceremos. E os outros disseram: não poderemos subir. É fácil perceber de que lado é que estão uns, de que lado é que estão outros. Um lado é do não pode, não pode, não pode, não pode. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Os outros 2 dizem: vamos lá. Nós vamos conseguir. Às vezes há pessoas que dizem assim: pastor, essa conversa do vamos conseguir, isso não é um bocado humanismo? Posso lhe dar a diferença hoje entre o que é miserabilismo, humanismo e cristianismo? Quer saber qual é a diferença? Miserabilismo é quando você diz: eu não posso. Humanismo é quando você diz: eu posso. Cristianismo é quando você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você diz eu posso, não significa que é humanismo. Quando você sabe que pode e faz o que faz por causa da graça de Deus, do poder de Deus e da força de Deus. Mas aquele cristão que diz eu não posso nada, só Deus é que pode, isso é uma forma de miserabilismo mascarado. Porque o cristianismo é o que está na Bíblia, é o que Deus diz. E o que está na Bíblia, que eu saiba, é
posso todas. Sabe porque é que o cristianismo vai além do humanismo? Porque o humanismo diz eu posso, em algumas coisas. Mas o cristianismo diz eu posso todas as coisas, porque é naquele que me fortalece. A decisão é sempre nossa. Miserabilismo, humanismo ou cristianismo. Vamos ver o efeito dominó, como é que isto se processa. Por aí, por favor, a imagem e o efeito dominó. Precisava que vocês fossem muito rápidos com isso, por favor, ou sequer não, nem tirassem até se fosse possível. Como te vês, determina como vês. Pensa bem este princípio. Como te vês, determina como te vês, determina aquilo que tu vês. Sabes porquê? Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. É por isso que 10 pessoas viram as coisas de uma maneira e 2 viram de outra completamente diferente. O importante não é o que vês, é como vês. Este é o poder da visão. É por isso que há pessoas que têm visão, que conseguem ver coisas que outros nunca conseguem ver, por mais que abram os olhos, porque o poder da visão é ver para além daquilo que é aparente e daquilo que está à tua frente. Tu consegues ver a graça de Deus, o poder de Deus, as oportunidades, as possibilidades, as potencialidades. Consegues ver muito mais além. E tudo passa pela forma como te vês. Deus pode fazer-te promessas incríveis. Se tu não te vês como alguém que é herdeiro das promessas, como alguém que é conquistador, como alguém que tem o potencial e a graça de Deus, tu nunca vais chegar lá. É por isso que é tão importante trabalhar na nossa identidade e trabalhar na visão que temos de nós mesmos, porque como te vês determina como vês, e como vês determina como ages. Se tu te vês como gafanhoto, tu dizes, não dá, eu não posso ir lá, isso não é para mim, há outros que estão a fazer melhor que eu, há outros que são melhores que eu, há outros que são maiores do que eu sou pequenino. Então como te vês determina como vês e vai determinar como ages, determina a tua ação ou a tua inação. E por isso como ages determina os teus resultados finais. É por isso que como te vês vai determinar o teu resultado final. Eu vou dizer mais ainda, tudo o que tu vives hoje é um resultado direto da forma como te vês a ti mesmo. E tudo o que vais viver amanhã vai ser um resultado direto da forma como te vês a ti mesmo. Por isso, ver-te a ti mesmo da forma correta e bíblica é fundamental. E é isso que eu queria ministrar nesta manhã. Ok, vamos continuar. Então, como te vês determina o que vives. Pastor, eu pensava que isso era determinado pela vontade de Deus. Sim, Deus tem uma vontade para tu viveres alguma coisa. Mas tu não te vês da forma correta, tu nunca vais chegar lá. Tu nunca vais acreditar nisso. Tu vais dizer, não é para mim. Não. Sabe qual foi o problema daquilo tudo? É que eles não acreditaram em Deus por causa disso. Não, Deus não nos pode dar esta terra. Deus enganou-nos. E foi aqui que estava. Foi aqui que levou o problema de verem-se como gafanhotos. Eles não conseguiram aceitar a palavra, a promessa, a vontade de Deus para a sua vida, bloquearam tudo, sabotaram tudo, rebentaram com tudo. Certeza que não queremos fazer isso na nossa vida. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Um versículo poderosíssimo na Bíblia. Como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23. Milhares de anos antes da psicologia moderna, há pessoas que dizem que isto é psicologia moderna e já estava na Bíblia, antes dos homens terem descoberto este princípio e esta verdade. Assim como o homem imagina, assim é. Imagina ser gafanhoto, é assim que ele vai ser, é assim que ele vai viver. Imagina que é um conquistador, é isso que ele poderá ser, se também depender da graça de Deus, claro. Ok, vamos ver o efeito dominó. Isto é um efeito dominó. A minha identidade, aquilo que eu sou, passa para a minha autoimagem. Mas há uma barreira ali. Mas depois passa para a autoimagem. A maneira como eu me vejo a mim mesmo. Isso vai determinar o meu senso de valor. Estamos ainda no outro antes, por favor. Vai determinar a minha autoestima, o valor que eu atribuo a mim mesmo. Isso vai determinar a minha segurança emocional. Talvez não dá para ver muito bem. Mas pronto, vai determinar o meu caráter, a minha perspectiva, a minha maneira de ver as coisas. Vai determinar o poder que eu tenho ou não. Sabedoria, desenvolvimento pessoal, determina relacionamentos. A base dos relacionamentos tem muito a ver com a forma como eu me relaciono comigo mesmo. Se eu não me relaciono bem comigo, como é que eu me relaciono bem com os outros? Se eu não gosto de mim, como é que eu consigo que outros gostem de mim? Se eu não me dou bem comigo, como é que outros podem se dar bem comigo? A base dos relacionamentos, ama o teu próximo como a ti, na maneira como me relaciono comigo mesmo de forma saudável,
é que eu me relaciono bem com os outros também. A minha performance, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu acredito, os resultados, o propósito, o significado, tudo isso vai ser uma consequência, uma construção em cima da minha identidade e da minha autoimagem. Agora, há uma diferença entre identidade e autoimagem. É essa diferença que eu quero que você perceba. Identidade é o que Deus diz que eu sou. Autoimagem é o que eu digo que sou. Identidade é a forma como Deus me criou. Aquilo que eu sou, baseado na criação. Deus fez-me assim, eu sou. Portanto, é aquilo que Deus diz que eu sou. Mas a autoimagem é a forma como eu me vejo, a forma como eu interpreto a criação de Deus. Percebeu a diferença? Há uma diferença aí. Então, identidade é aquilo que eu sou, autoimagem é aquilo que eu penso que sou. Então, o que é que influencia mais a nossa vida? A identidade ou a autoimagem? Antes de passarmos para a frente. Vamos ver aí o próximo. O que é que influencia mais a nossa vida? A identidade ou a autoimagem? Vamos ver novamente o que é que a Bíblia diz sobre isso. Ok. Vamos lembrar novamente aquele versículo. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele... Então o que é que influencia mais a nossa vida? Não é a identidade. O que eu quero dizer nesta manhã, o que eu quero que entendas é o seguinte. O mais importante na nossa vida é a identidade. Mas o que influencia a nossa vida não é a identidade, é a autoimagem. Vamos voltar ao exemplo dos espias. O que é que influenciou a vida deles? Foi a identidade deles. Resgatados e levantados por Deus para ser conquistadores. Era a identidade. Qual era a autoimagem? Gafanhotos. O que é que influenciou a vida deles? Autoimagem. Assim como o homem imagina, não é como Deus o criou. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. A nossa responsabilidade. A forma como eu me vejo a mim mesmo. Vamos ver ainda a diferença entre um e outro. Mais algumas diferenças? Então, identidade é o que eu sou na minha essência, mas a autoimagem é o que eu vou ser na minha experiência. O que tu vais ser na tua experiência é fruto da tua autoimagem e não necessariamente da tua identidade. A identidade é o que eu sou realmente, mas a autoimagem é o que eu sou na realidade. O que tu vais ser na realidade e na tua experiência não é necessariamente a tua identidade, é a tua autoimagem, porque isso vai determinar porque é o que tu crês sobre ti mesmo. Ok? Isto cria-nos um problema aqui. Já vimos então que a Bíblia confirma sobre isso. Vamos continuar. Portanto, como imaginou na sua alma, assim ele é. Portanto, o que te impede de avançar não é o que és, ou seja, a tua identidade. É o que pensas que não és. É um pensamento muito interessante e muito importante para meditarmos. O que te impede de avançar, porque não, eu sou assim, eu não sou assim. Não, calma, eu vou dizer, não há nada de errado com o que tu és. O problema está naquilo que tu pensas que não és. Ou naquilo que tu pensas que és de forma errada. O problema está na nossa autoimagem. Como é ela que determina todas as outras. Reparaste que todas as outras coisas assentam em cima da autoimagem. A autoimagem assenta em cima da nossa identidade. Mas todas as outras assentam na autoimagem. Ou seja, vêm a seguir a autoimagem. Então a nossa responsabilidade, eu tenho que trabalhar na minha autoimagem. Como tu viste lá, há uma barreira. Enquanto que da autoimagem para todas as outras é uma consequência natural, da identidade para a autoimagem não é uma consequência natural porque há uma barreira. Ou seja, ela pode ser alinhada com a minha identidade, que é o que acontece no lado esquerdo, ou ela pode ser completamente desalinhada com a minha identidade. Ela começa a desalinhar, como está no lado direito, e a partir daí a construção da minha vida, quando ela é desalinhada com a minha identidade, como é que ela vai ficar? Podemos ver no próximo gráfico. A construção da nossa vida desalinhada, como é que ela fica? O que é que acontece numa construção se ela começa a ficar... Basta um pequeno desalinhamentozinho. Por isso é que é utilizado o prumo, certo? Ok? Ou o nível e tudo isso. Porquê? Basta um pequeno desalinhamentozinho, os andares... Acabou. A construção não é sólida, ela cai a qualquer... É por isso que as pessoas desabam a qualquer momento na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, nas suas condições financeiras, etc. Porquê? Porque elas começaram a construir desalinhadas da sua identidade e então
a construção ficou muito fraca, não há segurança emocional, porque a segurança emocional vem na segurança da nossa identidade, em quem eu sou. Eu perceber quem eu sou, e quando eu percebo quem eu sou, em vez de ter medo de quem eu sou, esconder quem eu sou, ou tentar vestir alguma coisa daquilo que eu sou, tudo isso são marcas da insegurança emocional. Vamos ver como é que tudo isto se processou na criação. Nós vamos passar este à frente. É um testemunho muito interessante, mas nós vamos passar à frente. Ok, estamos a falar da barreira. Qual é a barreira? O que é a barreira? A barreira é o que ouvimos. Como é que nós podemos saber quem somos? Pensa numa coisa, se o mundo não tivesse espelhos, como é que tu saberias como és na tua fisionomia? Como é que saberias a cor dos teus olhos? Se o mundo não tivesse espelhos, só haveria uma maneira, por aquilo que eu teria que perguntar aqui ao meu irmão. Diga-me qual é a cor dos meus olhos, porque eu não sei. Se não houvesse espelhos no mundo, eu não. Se não houver espelhos, eu não consigo ver. Como é que eu posso saber como é que eu sou? Só por aquilo que eu ouço dos outros. Olha, como é que é? Como é que eu sou? E os outros descrevem. E os outros descrevem. Na alma, não há espelhos da alma. Não há espelhos do nosso interior, certo? Na realidade é mais o nosso espírito. Aquilo que eu sou tem a ver com o meu espírito, a minha essência. Então, se não há espelhos, como é que eu vou saber quem eu sou? Por aquilo que eu... A formação da nossa autoimagem, toda ela é baseada naquilo que ouvimos dos nossos pais. E aqui é o mais importante de tudo, porque é o que mais determina. Porquê? Porque eles são a maior autoridade sobre a nossa vida. Até aqueles pais que não falam nada, aqueles pais que desaparecem, aqueles pais ausentes, já falaram muito. São vozes que ecoam na cabeça da criança para sempre. Tu não vales nada. Nunca valeste o suficiente para o teu pai querer estar perto de ti. Todas essas vozes ecoam na cabeça. Família, amigos, até os inimigos. Aquilo que os inimigos falam são vozes. E às vezes, apesar de serem inimigos, marcam as pessoas. Circunstâncias falam. Acontecimentos falam. Sucessos falam. Fracassos. Tragédias. Desgostos. Desilusões. Tudo isto fala forte e fala fundo à nossa vida. Sentimentos falam. Há dias quando nós acordamos, os nossos sentimentos falam de uma maneira ou não. E falam sobre ti. Tu não prestas, tu não vales. Fica, não te levantes, não tentes fazer mais nada. Nunca, os seus sentimentos nunca lhe disseram isto? Mas há outra voz para além destas todas. Há a voz de Deus. Qual é a voz mais determinante na tua vida? E eu quero lhe dizer, não é. Sabe porquê? A voz mais determinante na tua vida é aquela a quem dás autoridade. Se for a de Deus, bom, mas nem sempre é Deus, porque é a voz a quem dás autoridade, é a voz que determina a tua vida. Por isso a grande questão é esta, por isso o quadrado de Deus não é maior que os outros. Quem determina os quadrados maiores és tu. Qual a voz a quem vais dar autoridade para definires quem tu és? Esta é que é a questão. De tudo o que tu ouves, aquele disse-me aquilo, os meus pais disseram-me aquilo, o outro disse-me aquilo. Quando isto está a afetar-te, significa que tu estás a dar autoridade a vozes que não deviam ser autoridade sobre a tua vida. E o nosso desafio é este, é sempre continuar a dar autoridade àquilo que Deus diz sobre mim e não àquilo que os outros dizem que eu sou, nem os meus sentimentos, nem os meus acontecimentos. Há fracassos que dizem que tu nunca vais ser nada na vida e tu tens de dizer, tu não és a voz que determina quem eu sou. O Deus que eu amo e a quem eu sirvo é quem determina o que eu sou e aquilo que Ele diz é a voz a quem eu vou dar autoridade. Só podes saber o que és pelas vozes a quem dás autoridade. Não há outro caminho, não há espelhos da alma. Vamos ver novamente como é que isto se processa. Sabe o que é que Deus disse a Adão quando ele pecou? Adão, onde estás? Sabe porque é que Deus perguntou onde é que estás? Deus sabia ou não sabia onde é que estava Adão? A pergunta não era geográfica, era identitária, era da identidade. Adão, onde estás? Porque o Adão que eu criei não está aqui. Deus perguntou a Adão onde estás, porque o Adão que Deus tinha criado deixou de estar ali, porque houve agora uma quebra na identidade de Adão. E Adão diz assim, ouvi a tua voz, tive medo e escondi-me. E Adão, ele diz assim, eu escondi-me porque estava nu. E Deus disse-lhe assim, quem é que te disse que estavas nu? Já viu a importância das vozes que nós ouvimos? Deus disse assim, Adão, que voz é que andaste a ouvir? Adão,
Sabes uma coisa, o importante não são as vozes que tu ouves. É a autoridade a quem tu dás autoridade para determinar quem tu és. Ai, disseram-me isto. Ouça uma coisa, se tu estás-te a preocupar muito com o que te disseram, estás a dar força a vozes que não deverias dar força. Quando tu não dás força, o que tu tens de dizer é: fala para aí que isso não me importa. Porque quem determina e a voz que eu ouço é a voz de Deus. Quem é que te disse? Deus continua a dizer: quem é que te disse? Quem é que te disse que tu não podes? Quem é que te disse que és gafanhoto? Quem é que te disse que tu não és? Quem é que te disse? Quem te disse? A mesma pergunta continua a ser a nossa hoje. Ok, nós vamos ter que terminar. E a Bíblia, nós não vamos pôr mais PowerPoints. O que é que a Bíblia diz que eu sou? Se eu te perguntasse quem é que tu és, o que é que tu escreverias num papel? Mas o importante é aquilo que Deus diz. E Deus diz assim: Deus diz que tu és amado. A melhor resposta à pergunta quem eu sou, eu vou-te dar a melhor resposta. É: eu sou amado. Deus diz assim: tu és precioso para mim, tu és a minha honra e eu amo-te. Isaías 43. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou-te a ti, Deus amou-me a mim, de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida. Eu sou amado. As 3 bases da identidade: eu sou amado, eu sou valioso. Tu consegues dizer eu sou valioso? Como é que te sentes quando dizes isto? Se tu tivesses que dar notas ao teu valor, qual era o valor que tu atribuías a ti mesmo? Porque a Bíblia diz que tu és valioso. Deus diz assim: porque tu és precioso para mim, diz o Senhor, Isaías 43. Tu és precioso. E toda a Bíblia é uma revelação de um Deus que nos considera valiosos e preciosos. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Sabes uma coisa? Tu vales por aquilo que pagam por ti, é ou não? Sabes quanto é que Deus pagou por ti? O sangue do seu Filho. Tu tens que valer muito. Eu só não tenho inveja de ti porque Deus fez o mesmo por mim. Tu és muito valioso. Tu és o VIP. Tu és um VIP e às vezes nem sabes. Tu és valioso. E sabes? Se nós pensarmos numa nota, o que é que nós podemos fazer para aumentar o valor de uma nota? Como é que tu aumentas o valor de uma nota? Não há como. Como é que tu diminuis o valor daquela nota? Sabes o que é que tu nunca podes aumentar? Tu nunca podes chegar a um lugar e dizer assim: está aqui com uma nota de 10 euros. Não, isto agora vale 20. Vale 20 como? Nunca vai valer 20. Aquela nota nunca vai valer mais do que aquela vale e nunca vai valer menos. Sabes porquê? Porque o valor está imprimido nela. Sabes porque é que tu nunca vais valer mais nem nunca vais valer menos e vales sempre ao máximo? Porque o teu valor foi imprimido com a tua nascença. Não há nada que tu faças que te acrescente valor. Não há nada que tu faças de fantástico que te acrescente valor. Não há nada que tu faças de vil que diminua o teu valor. Porque o teu valor foi imprimido em ti pelo teu Criador. E Deus já disse assim: tu tens a nota máxima. E a terceira base da identidade: tu és único. Nunca houve ninguém como tu e nunca haverá a ninguém como tu neste mundo. Já pensaste bem nisso? Quando tu queres ser como o outro, tu estás a reduzir a coisa mais linda que há em ti, que és único, irrepetível, não há ninguém igual, com as curvas do dedo, com a córnea do olho e por aí fora, com o tipo de pensamentos, a combinação de talentos. Não há ninguém igual a ti, porque tu és um modelo único. E viver bem é isto, é eu saber e eu querer ser um original imperfeito, porque é sempre melhor do que ser uma cópia perfeita. Eu quero terminar por dizer-te isto: tu és o melhor do mundo. Eu sei que alguns de vocês ouviram isto e pensaram: você, isso já é discurso motivacional, pastor. Mas eu vou provar-te o que te disse. Eu não te disse só, eu vou provar-te que és o melhor do mundo. Tu és o melhor do mundo a seres tu próprio. Há alguém melhor no mundo a seres tu? Quando tentas ser o outro ou como ao outro, na melhor das hipóteses, um segundo. Mas quando és tu próprio, tu és imbatível. Ninguém te bate. És o melhor do mundo e não tens que competir com ninguém, não tens que pisar ninguém e nada. E não tens de ter medo de ninguém. Este é o poder da identidade. Quando sabes: eu sou amado, eu sou valioso, eu sou único. E não importa o que me digam, não importa o que aconteça, não importa a voz das pessoas, não importa a voz dos meus sentimentos, não importa a voz das circunstâncias. O que Deus diz é a verdade e essa verdade eu viverei. Vamos ficar de pé? Chega
da mentalidade do gafanhoto. Há cristãos que até acham que ser humilde é pensar menos de mim. Vou dizer uma coisa, humildade não é pensar menos acerca de ti, é pensar menos em ti. É diferente. Não é pensar menos de ti, é pensar menos em ti. Tu só consegues pensar menos em ti quando tu tens segurança emocional no teu valor. Porque quando tu sentes que não tens valor, tu nunca consegues deixar de pensar em ti. Tu estás sempre a gritar, dê-me valor, eu preciso mais valor, eu preciso mais valor. Humildade é o poder incrível de saber, eu sei o valor que tenho, eu não tenho que pensar em mim, eu não preciso que os outros me valorizem, eu tenho liberdade e o poder para sair e valorizar os outros. E acrescentar valor aos outros. E levantar os outros, sem nunca me sentir amedrontado ou ameaçado, porque eu não vejo os outros como gigantes. Eu sei o valor que tenho, eu sei o que é que Deus pôs em mim, eu sei como Deus me criou, eu sei quem sou e eu amo todos os outros, porque ninguém é uma sombra, ninguém é uma afronta, ninguém é uma ameaça, ninguém é um gigante. Deixa que Deus reconstrua a tua autoimagem, a maneira como te vês a ti mesmo. Começa aqui. Tu tens que restaurar, deixar que Deus restaure. Nenhum de nós tem uma autoimagem 100% alinhada. E nenhum de nós pode deixar de trabalhar isto diariamente. Diariamente nós sofremos embates, ouvimos palavras e lidamos com coisas que nos mandam abaixo e que dizem tu não és nada, tu não prestas, tu não tens valor e tu não vais conseguir. E é por isso que todos os dias tu tens que abrir a palavra e tens que ouvir o que é que Deus diz e dizer: Deus, a tua voz foi a voz que criou todas as coisas, foi a voz que me criou, é a voz que é a autoridade, é a voz que decide todas as coisas. Deixa que nesta manhã Deus toque no teu coração. Eu quero só fazer uma oração antes de começarmos a cantar e a ministrar ao Senhor. Eu quero fazer uma oração por ti. E nenhum de nós está no mesmo nível e na mesma situação. E alguns estão mais completamente desalinhados, outros não estão tão desalinhados. Mas todos nós precisamos de alinhar mais a nossa autoimagem. Aquilo que eu digo com aquilo que Deus diz. E aceitar o que Deus diz, e aceitar como Deus me criou, e aceitar tudo aquilo que eu sou, e voltar a valorizar a maravilha e o fantástico. Fui criado de uma forma admirável, diz a Bíblia. Tu criaste-me de forma admirável e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. Por isso eu direi: maravilhosas são as tuas obras. Deus, conheces cada um aqui. Eu oro, Senhor, para que toques em cada um de nós. Todos nós temos medos e inseguranças e por vezes um desalinhamento tão gritante da verdade e da realidade da nossa identidade e daquilo que nos criaste para ser. Há traumas, há medos, há palavras que ainda gritam fundo no nosso coração. Palavras que foram ditas, palavras que foram faladas. Mas nesta manhã eu oro para que toda a palavra, toda a língua que se levanta e toda a arma forjada contra nós caia por terra em nome de Jesus. Seja quebrado e anulado o seu efeito, para voltarmos a acreditar, a confiar e a olhar para a tua palavra como a única fonte de autoridade e de verdade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro por cura, eu oro por restauração para pessoas aqui nesta manhã ser completamente restaurado de uma visão de gafanhoto para uma mentalidade de conquistador, em nome de Jesus, para fazermos e conquistarmos tudo aquilo que nos chamaste para fazer, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Exaltamos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus. Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more
more than just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe what you say. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, just get pode só, não me sinta assim. Diz que pode só, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, sem te sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, no que diz sobre mim. E eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia! Canta de novo aí, menina, que eu vou cantar com você em português. Ela é bonita, né? Canta bem. Ah, vai dizer que eu sei isso em português, sei não. Diz que pode só, quando há fraqueza em mim, Oh, e seguro estou. somente em Jesus há segurança. Sem sentir, e que não estou só, pois eu pertenço. Quem pertence a Jesus aqui, diga amém. Aplaude ao Senhor. Eu creio sim. Eu creio. Eu creio sim. Eu creio. No que diz sobre mim. Eu creio, Deus fez uma mudança na minha vida. Só Ele é digno de honra, glória, louvor para sempre. Se você está aqui, nessa sala ou em casa, e necessita que essa mudança aconteça em você também, depois dessa mensagem tão bem explicada, tão bem conduzida pelo servo dele, Deus falou conosco de uma maneira poderosa. E se você está aqui, pastor, eu quero me aliançar com Deus, eu quero me aliançar com essa igreja, eu quero andar com vocês como família, eu quero fazer parte desse povo que tem essa presença tão forte de Jesus, chamada igreja. Eu quero orar com você e por você, antes que esse culto termine, porque tal como nós estamos cantando aqui, se você crer, Ele fará essa mudança que fez na vida de tanta gente aqui. Basta você crer, basta você confessar. É tão simples, porque o difícil, o impossível Ele já fez quando Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário por mim e por você. Se você quer reconciliar, mostrando que essa crença é real, é verdadeira, e dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, dá um passo de fé,
vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Antes que esse culto termine, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua maneira de ser. Deus quer te transformar de dentro para fora. Ele quer fazer essa mudança. Eu quero orar com você. Essa oportunidade está a ser alargada, estendida. Está a ser falado novamente, já foi falado. É para que você não deixe escapar essa oportunidade. Ele é a força que você precisa. Ele é o recurso que falta em você. Ele é a solução desse problema que insiste em permanecer na sua família. Jesus é a luz que falta nesse mundo escuro que você vive. Em nome de Jesus. Se você quer Ele, se você quer estar aqui, ou quem sabe você está em casa nesse momento, se você esteja aqui agora, eu quero orar com você. Mas talvez você está vendo essa live, essa transmissão, e essa palavra tão forte foi pregada, e você quer identificar a partir de hoje com Jesus. Você quer ter essa identidade, essa marca poderosa. Eu oro com você. Você que está a me ver agora pela live, eu quero, junto com a igreja, clamar pela sua vida. Se você está sofrendo, qualquer que seja a situação que você está enfrentando agora, eu quero orar para que Deus entre nessa luta por você e mude e te dê vitória. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com os teus filhos que aqui estão, Pai, nessa sala. Pai, no nome de Jesus, aonde está essa mulher, esse homem agora, passando por um momento difícil. Quem sabe ela está agora, Deus, com essa oração, entregando a sua vida para Ti, reconhecendo que Tu és o único, o digno, aquele que pode mudar a vida de uma pessoa. Eu abençoo a vida desse indivíduo, dessa pessoa, onde quer que ela esteja agora, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Muito obrigado. Já estou chegando ao fim, eu vou dar o término do culto, mas eu quero, antes de dar a bênção apostólica, perguntar: tem alguém que está aqui pela primeira vez? Está aqui uma pessoa à frente, lá atrás. Mais alguém? Aqui no meio. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas? Ó, vocês que estão aqui pela primeira vez, olha aqui para mim. Está vendo aqui? Essas duas servas de Deus que vieram aqui à frente, vai passar no corredor e elas querem que vocês as acompanhem até um espaço que nós temos ali naquela posição, para que nós possamos ter um contato mais especial com vocês e dar um recebimento digno para vocês. Por favor, pode ir lá as meninas, e você que está aqui pela primeira vez, e os irmãos que já estamos terminando o culto, nós temos gente para orar para aqueles que precisam. Se tem alguém precisando de oração, oração nunca é demais. Talvez você adentrou aqui, veio, eu quero falar com alguém, eu quero comunicar alguém, vai estar aqui um obreiro, uma obreira, não é isso? Que já está na escala para ficar aqui. Sandra, é você mesmo, Sandra. Sandra Oliveira, fica aqui, Sandra. E a outra pessoa que está para acompanhar a Sandra, vem aqui e esteja à disposição representando a igreja. Se você precisa de oração, vai estar orando por você. Talvez você quer compartilhar uma situação. Olha, eu preciso falar isso, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso pedir oração. Essa pessoa vai estar orando por você. Amém? Levante a sua mão. A graça do bom Deus, o amor de Jesus, a comunhão no Espírito Santo, seja com todos. Todos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe.